Boa noite a todos, peço mil desculpas aqui pelo atraso, estou em Ubatuba, litoral de São Paulo, e está chovendo muito, ainda bem, as plantinhas gostam, mas com isso eu acabei atrasando, então quero dar as boas-vindas àqueles que estão entrando, me acompanhando aqui nessa primeira live, que vai ser um pacotinho de lives que eu marquei para as próximas 3 quintas-feiras, sempre nesse horário 19h30, sem atrasos de preferência. Eu estava com probleminhas de conexão. E a ideia é a gente estar junto o máximo possível, né? Eu estou tentando estar mais presente aqui nas mídias sociais, tentando botar minha cara mais para fora. Eu estava vivendo muitas transições na minha vida, eu não tinha condição de sustentar essas aparições, mas está sendo muito gostoso para mim poder estar aqui mais presente, expondo mais o que eu sinto, o que eu penso, quem eu sou. É uma trajetória longa para eu chegar até aqui, para eu expor quem eu sou. Então, antes de mais nada, quero dar muitas boas-vindas aqui. Fernanda Afonso, Raquel, Carla Lacerda, Kátia, Marinei, Camille, coisa boa, Pri, beijo, Pri Tovar, a Daiane, maravilha, pessoal, obrigada por estarem aqui comigo, por acenarem, mandarem beijinhos e mandarem corações. Então, a ideia é a gente nessas no mínimo 3 lives, eu vou estar voltando com certeza, mas eu fiz esse pacote de trio, né, para poder aproveitar esse tempo e falar coisas importantes que eu sinto que são necessárias de serem faladas, porque os tempos estão intensos, né? Eu acho que todos nós podemos, no mínimo, concordar com isso, que os tempos estão intensos. Então, é importante o momento do dar e o momento do receber, mas vou me concentrar no dar. A gente está vivendo muitas limpezas, para falar de uma maneira bonita, né? Muita craca saindo de dentro do armário e sendo mostrada para o mundo, que é uma craca tão necessária da gente ver finalmente, para que a gente possa realmente processar, para que a gente possa realmente olhar, aprender, evoluir. São momentos, na verdade, especiais, mas difíceis e duros. Então, aqueles que têm um pouquinho para dar, ou um montão para dar, porque na verdade, gente, a gente tem um montão para dar, é o momento de dar. Então eu estar aqui é uma forma de poder oferecer alguma coisa, oferecer meu amor, oferecer meu carinho, oferecer minha personalidade, oferecer meu conhecimento, porque estamos em momentos onde é importante a gente estar nesse oferecimento, né? Então, repetindo, eu vou dar um pacote de 3 lives nas próximas 3 quintas-feiras às 19h30, e a ideia é falar bastante de prosperidade, mas tudo que está em volta da prosperidade. E hoje a gente vai se concentrar na nossa base, tá? Naquilo que é básico para que a gente possa crescer. E quando a gente cresce é que a gente atinge aquilo que eu tô chamando de prosperidade, que vai muito além do dinheiro. Apesar de que eu gosto muito de falar de dinheiro, porque dinheiro é uma ferramenta que pode ajudar muito se você fizer as pazes com essa ferramenta e se você também desapegar do medo e da superioridade que às vezes a gente coloca nessa ferramenta. Dinheiro pode abrir muitos caminhos. E eu me considero especializada em abrir caminhos para o dinheiro, em mudar assim, o paradigma do dinheiro na cabeça das pessoas, porque eu tenho realmente uma facilidade nisso. Então, falar de dinheiro é um prazer enorme que eu tenho, e eu dou aula sobre isso, mas eu não vou me concentrar só em dinheiro hoje. Eu vou me concentrar em prosperidade de uma maneira mais ampliada, porque prosperidade mesmo é um bem-estar, não é um bem-estar momentâneo. É um bem-estar ampliado. E esse bem-estar ampliado, ele não significa felicidade o tempo todo também não. Porque felicidade o tempo todo, na verdade, não existe. Só existe no mundo das novelas e dos filmes. A felicidade, ela, na verdade, é um estado de espírito de realização. E ela tem momentos de alegria e tem momentos de tristeza. Então, felicidade a gente pode considerar como momentos de alegria contemplados de maneira completa e momentos de tristeza contemplados de maneira completa.
Mas aí você me pergunta, como assim? Do que você está falando? Momentos de tristeza completados de maneira completa? Sim, exatamente isso que eu estou falando. Porque chegou a hora. Porque muito do que está acontecendo hoje conosco, com o ser humano como um todo, a parte da desgraça, a parte do desequilíbrio, muito da origem desse desequilíbrio vem da gente não se aprofundar nas questões mais complexas que a gente carrega, vem da gente fugir dessas questões mais complexas que a gente carrega, passar a vida evitando parte do nosso conteúdo essencial, e ao passar muito tempo da vida evitando parte desse conteúdo essencial, a gente se enrola por completo. Então a prosperidade chega quando você consegue observar que absolutamente tudo na sua vida tem um propósito de alimentar a sua alma. E quando você chega nesse entendimento de como se dá essa alimentação da alma, você necessariamente está cada vez mais chegando perto da prosperidade. Cada vez mais, porque logicamente vão ter fases onde ainda você vai ter que se adaptar a muitas questões reais da vida para realmente atingir a prosperidade em todos os níveis, né? Mas você já sente essa prosperidade chegando. Então, o que eu quero dizer aqui é que a prosperidade de forma ampliada significa sim ter dinheiro sem preocupação, significa sim ter saúde sem preocupação, amor sem preocupação, mas significa você dar as boas-vindas a todos os aspectos da vida, não porque você se forçou a isso, mas porque você já entendeu qual é o jogo da sua alma e consegue compreender como é que a alma cresce. A alma crescer é prosperidade, né? Então, mas isso não é uma faceta simples, porque se fosse simples todos nós seríamos prósperos, não é verdade? E por que não é uma faceta simples eu estar o tempo todo percebendo que a minha alma está sendo alimentada? Porque em muitas fases da vida acontecem coisas que a gente não consegue compreender e que a gente não consegue aceitar e que doem muito. E essas dores provocadas, por não serem dores que a gente tem a capacidade de compreender, a gente não tem a capacidade de processar para integrar e a gente joga para o fundo do inconsciente. E o inconsciente começa a acumular historinhas que eu contei para mim mesma sobre fatos que foram reais. Mas essas historinhas são historinhas que eu criei baseada em conclusões que eu tirei desses acontecimentos que eu não entendi. E como eu joguei tudo isso para debaixo do tapete, eu nem sei que essas historinhas que eu inventei existem e eu vivo a minha vida baseada nessas historinhas sem nem saber que eu estou vivendo a minha vida baseada nessas historinhas. Parece complexo, mas na verdade é simples. No sentido de que quando você tem a coragem de mapear a sua história, de mapear os acontecimentos que foram marcantes em você, e quando você tem coragem de mergulhar nesses acontecimentos, com aquilo que a vida vai se apresentando no momento presente, você amplia toda a sua percepção de tudo que já se passou, e ao ampliar toda a sua percepção de tudo que já se passou, você está criando nova vida e a alma está sentindo a prosperidade porque a alma está crescendo. Então, vou trazer um exemplo para a coisa ficar um pouco mais concreta, senão ela pode acabar ficando complexa, né? Então, eu, por exemplo, nasci, eu sempre conto isso, né? Desde pequena, um sentimento de insegurança muito grande, um sentimento de inferioridade muito grande, né? Depois, com a minha trajetória de autoconhecimento, eu pude olhar vidas passadas que também explicavam muito por que eu trouxe isso para essa vida. Na verdade, eu cheguei a visitar vidas muito pesadas, de coisas muito pesadas que eu fiz, que foram depois se desenvolvendo numa personalidade muito culpada e que depois se desenvolveu numa personalidade muito insegura. Nessa vida, eu já nasci num ambiente
de personalidades fortes e opiniões fortes e uma educação regrada de muita coisa e uma cultura regrada de muita coisa, da qual eu não me encaixava muito bem. Então eu era uma pessoa muito das artes, muito do teatro, e na minha família não tinha isso. Na minha família tinha trabalhadores que estavam ali batalhando pela vida, naquela vida bem normal, não tinha essa verve artística. Esse é um bom exemplo. Os artistas tendem a ficar muito à margem quando eles não têm uma base artística da qual fazer referência, né? Então, eu nunca tive uma base artística da qual fazer referência, então eu nem me considerava artista quando eu era pequena. Nem isso eu me considerava, eu não me considerava nada. Eu não sabia nada de mim. Eu só via que eu não fazia nada direito. Então eu nunca joguei bola direito, eu nunca corri direito, eu nunca pulei direito. Eu demorei muito tempo pra andar de balanço, minha mãe sempre conta, e eu me lembro que eu tinha medo de andar de balanço. Eu até hoje não sei andar de bicicleta. E pela primeira vez na minha vida morando aqui em Ubatuba, isso está me fazendo uma falta danada, porque até então o meu orgulho tinha conseguido manter um lugar onde eu não preciso andar de bicicleta nessa vida, só que Ubatuba sem bicicleta é horrível. E eu não sei andar de bicicleta porque eu nunca tive coragem de aprender. Então, eu via os ambientes à minha volta, as pessoas à minha volta, fazendo coisas que eu simplesmente não sabia fazer. Eu não tinha alguém ali pintando um quadro para eu experimentar pintar um quadro, para eu dizer, ah não, isso aqui eu sei fazer bem, né? E até a escola que eu estudei também não valorizava tanto isso. Mais velha, sim, mas no início, na primeira infância, que é a base, que é onde você está criando as grandes crenças e as grandes historinhas que você carrega, eu não tive essa referência. Então a referência que eu tinha é muito inadequada, né? Então as dores da inadequação se transformaram em dores de abandono, se transformaram em dores de rejeição e se transformaram em dores de inferioridade, né? Mas conforme eu fui crescendo, quer dizer, criança, eu não sei lidar com isso, gente, né? Criança, eu nem sei botar nome nisso, eu nem sei o que eu tô sentindo. Eu talvez esteja aflita, mas eu nem sei porquê. Talvez eu esteja ansiosa, mas eu nem sei porquê. Então, a coisa vai acontecendo e você vai recebendo umas marcas em você, da qual você não tem como integrar quando criança. E aí elas vão ficando acumuladas dentro de você de alguma maneira. Como eu sou leitora da aura, eu trago um simbolismo de que elas ficam acumuladas dentro da sua aura, vamos dizer assim, né? Então as histórias e as dores e esses pequenos traumas ficam acumulados na sua aura. Eu estou dando um exemplo de pequenos traumas que somados são um grande trauma. Tem pessoas que podem contar uma história de grandes traumas, né? Mas às vezes os pequenos traumas somados são grandes traumas, né? Quando eu chego já no segundo setênio, já no início da adolescência, o ego começa a se formar. Né? No segundo setênio, a partir dos 8, 9 anos, o ego começa a se formar. No que o ego começa a se formar, o ego começa a descobrir maneiras para ele sobreviver bem, para ele dar conta, né? Então eu, por exemplo, criei uma personalidade super forte. Eu era uma fraca em criança, mas na adolescência eu tinha uma personalidade super forte, mandava em todo mundo. Porque, lógico, tem uma origem de personalidade forte aí, mas tinha um mecanismo de segurança de não mexe comigo. Não mexe comigo porque alguma coisa vai acontecer com você se você mexer comigo. Eu sou foda. No fundo eu tinha um complexo de inferioridade. Mas na máscara eu tava dizendo pra você, eu sou foda, não mexe comigo, né? E aí você vai vivendo essa máscara, você vai vivendo essa estratégia porque você tá ganhando força com isso. Porque você está se beneficiando com isso. É muito importante essa parte egóica, essa fase egóica. Muitas escolas espirituais rejeitam o ego é o problema, você tem que matar o ego. Você só mata o ego depois que você estiver lá em cima. Porque antes você tem que chegar lá em cima, você tem que se fortalecer. E o ego vai te fortalecendo, o ego vai te ajudando a viver no mundo, né? Mas aí chega um determinado momento que esse ego já está fortalecido, sua vida já está fortalecida, e aí é a hora de deixar algumas coisas caírem. Ou seja, é a hora de eu deixar a minha insegurança vir à tona. É a hora de eu ter humildade para olhar que por baixo dessa máscara de pessoa muito foda e muito bem sucedida, que eu ainda tenho, claro, eu também vou ter a humildade de olhar que por baixo dessa máscara de pessoa bem sucedida, eu tenho uma pessoa bem sucedida de verdade. Eu também tenho que ter a humildade para assumir isso. Mas eu também tenho que ter a humildade para assumir que tem várias coisas que não estão bem resolvidas. E aí quando eu tenho a humildade de assumir isso, eu vou ter a capacidade, a coragem, porque tem que ter coragem. Eu vou ter a coragem
de entrar nas portas que a vida me apresenta. Então, no trabalho do autoconhecimento, a gente dá uma estudada na infância, a gente dá uma mapeada nas dores, nos sentimentos que eu tô tentando evitar. Mas aí, porque eu já tô com coragem de começar a olhar, mas aí depois eu vou ter que olhar na minha vida mesmo, na minha vida do momento presente, porque o material de trabalho é aqui e agora. E a vida tá sempre apresentando essas portas de conhecimento, de cura, porque a vida é próspera. Porque a vida é próspera. Então a vida tá sempre mostrando para você como é que a sua alma pode crescer. Só que muitos de nós não tem essa coragem de entrar nessas portas, porque vê isso como um sintoma de problema e não como um sintoma de cura. Então os problemas que acontecem na nossa vida são portais de cura, mas a gente não tem capacidade de enxergar isso, porque a gente tem muito medo. Medo de entrar nesses portais, dá medo mesmo. Eu não posso dizer pra você não tenha medo, não, eu só posso dizer pra você vai com o medo, porque claro que dá medo, porque quando você entra nesse lugar, por exemplo, de encarar que seu casamento não tá bem, de encarar que você não tá cuidando da sua saúde, de encarar que talvez você não esteja sendo uma mãe tão boa quanto você poderia ser, de encarar que talvez você esteja se amortecendo demais, bebendo muito vinho, encarar tudo isso precisa de humildade, precisa de coragem, mas a questão é que a gente acredita que ao encarar isso, a nossa vida vai piorar. E por um tempo parece que a vida piora mesmo. Mas na verdade, quando você encara, você atravessa você faz o caminho real da sua vida. Porque o caminho real da minha vida é lidar com o meu complexo de inferioridade. Não é só isso. A palavra propósito é uma palavra que é famosa nos tempos de hoje. Muitas pessoas falando de propósito, né? Porque estamos na era do propósito, a nova era, que é a era de Aquário, que começou lá em 2012. Eu falo muito disso no curso Dinheiro e Espiritualidade, da nova era, da mudança de era, né? Que começou lá em 2012. A era de Peixes era a era anterior, que era uma era que tinha muito a ver com fazer, com produtividade, mas acabou se tornando uma era muito materialista e consumista. E a era de Aquário é a era espiritual, é a era do ser, é a era do propósito. Propósito, pessoal, não é o que eu vou fazer da minha profissão. Propósito é me encaixar na minha alma para aprender tudo aquilo que eu vim aprender. E ensinar tudo aquilo que eu vim ensinar. Isso é propósito. Propósito é eu aprender o que eu vim aprender e eu ensinar o que eu vim ensinar. Por isso que quando eu falo que o meu propósito é lidar com o meu complexo de inferioridade, não é só isso? Não é só isso. Porque esse complexo de inferioridade tem várias camadas, né? O abandono, a rejeição, no meu caso. Mas tem também esse outro lado que é aquilo que eu vim oferecer para o mundo. Que são os meus dons, que são a minha capacidade de ensinar, a minha capacidade de explicar as coisas, a minha capacidade amorosa de ter compaixão e ao mesmo tempo falar o que tem que ser dito. Muitos alunos falam isso de mim e isso foi algo que eu também tive que aprender. Aprender a falar, que até hoje eu ainda estou aprendendo, né? Porque não é fácil para uma pessoa muito insegura. Obrigada pelos coraçõezinhos, porque nesse momento aqui até fiquei um pouco tensa. Não é fácil para uma pessoa insegura expor o que ela pensa. Eu ainda me pego não expondo tudo que eu penso, não. Eu tenho mais facilidade de expor aqui numa live do que no tete-a-tete com as pessoas, né? Porque uma pessoa insegura tem medo de se expor, porque ela tem medo de ser criticada, abandonada e rejeitada, né? Então, é um dom que eu agora, nessa live, por exemplo, eu estou oferecendo, né? Com muito prazer e alegria, e isso está dentro do meu propósito, espalhar um conhecimento de uma forma mais simples e amorosa, mas dentro do meu propósito está lidar com o meu complexo de inferioridade, que dentro do meu estudo pessoal vem de vidas passadas bem pesadas, né? Mas isso lá atrás, né? Isso graças a muita terapia, né? Não é o caso de todo mundo chegar numa vida passada para olhar a coisa, não. Isso é mais um exemplo meu. Mas enquanto eu não me dedicar de peito aberto, coragem e fé em encarar o meu complexo de inferioridade, eu vou estar num nó na minha vida. E às vezes a gente fica num nó por vidas. Enquanto eu não encarar o meu propósito, eu vou viver um nó.
E aí eu vou dar conta de algumas coisas. Algumas pessoas conseguem dar conta da beleza, elas estão super bonitas, elas postam uma foto no Instagram, elas estão bem resolvidas, elas têm milhares de seguidores, estão dando conta disso. Algumas pessoas conseguem fazer dinheiro, conseguem ter uma prosperidade financeira sem problema, estão dando conta disso. Algumas pessoas se casam super bem, têm um relacionamento maravilhoso, estão dando conta disso. Mas em algum lugar o enrolado está. Por quê? Porque você está sendo castigado? Não, nada disso. Porque a vida é próspera. E o enrolado vai sempre aparecer para você poder desenrolar. Só que a gente não entra. A gente não entra. A gente teme. A gente acha que a gente tem que fazer o contrário. A gente acha que a maneira de desfazer o nó é fingindo que ele não existe. E quando a gente faz isso, o nó vai aumentando. Porque as camadas do problema vão aumentando. Mas por que a gente não entra, né? Por que é tão difícil eu entrar no meu complexo de inferioridade? Bom, número 1, número 2, número 3, número 4, número 10, porque eu não aprendi a integrar essa história. Eu sofri muito ao me sentir inferior. E essas dores estão dentro de mim ainda. Elas são marcas, elas são cicatrizes, ainda abertas. Cicatrizes abertas da minha infância, das vidas passadas. Então, como que eu vou entrar numa dor? É a mesma coisa que ter aqui eu tô aqui machucada no meu braço, né? Eu cortei meu braço num acidente, eu vou lá e pego uma faca e começo a cutucar. Tá louca, Amélia? Tá louca? Pois é, mas esse é o trabalho. Não é que você vai ficar cutucando com dor, mas você vai ter que entrar lá. Porque você tem que fazer uma cirurgia no seu osso, porque seu osso tá quebrado. Então, você vai ter que entrar pra olhar. Por isso que a vida tá o tempo todo te convidando. E aí, tem que ter coragem de sustentar essa tensão, de viver um pesadelo por um tempo, mas um pesadelo que você vai receber ajuda para entender, vai receber ajuda para aprender com aquilo. Porque se você não estiver aprendendo nada com aquilo, você ainda está no nó, não adianta nada, né? Mas quando você entra, é a sua história, tem muita vida ali dentro. Tem muito da sua criatividade que ficou presa ali dentro, tem muito do seu amor, tem muito do seu amor, tem muito da sua liberdade, da sua espontaneidade, do seu desejo pela vida, da sua paixão, do seu tesão pelas coisas. Estão ali encrostado nessas dores que você jogou lá pra longe. Você tem que sempre fazer isso muito no tempo certo, com calma, tem a vida pela frente, mas a gente precisa olhar para esses nós, né? E quando a gente cria essa coragem, no início é difícil, porque é desconhecido ainda esse lugar que a gente está entrando. Mas aos poucos você vai entrando, você vai ganhando tanta liberdade, e você vai ganhando tanta energia vital mesmo que você vai recuperando, que o caminho vai cada vez se abrindo mais, você vai cada vez se fortalecendo mais e cada vez mais segura de si. E feito as pazes com essa dor. E aí quando isso acontece, você começa a dar. Você começa a viver a segunda fase do propósito, que às vezes é vivida em paralelo, que é oferecer, 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 oferecer. E aí quando você oferece, você tem o prazer de oferecer, e aí tem o prazer de receber de volta tanto amor, tanto carinho, tantos corações, tantas coisas boas, por exemplo, né? E comentários e coisas, por exemplo, né? Nesse exemplo do que você recebe de volta quando você dá. Porque o momento é muito importante, o momento de dar, para que haja um reequilíbrio energético na Terra, né? Outra coisa muito importante do momento atual é a compaixão. A compaixão. Que também é uma característica da nova era. Porque estamos em tempos muito intensos e as coisas estão vindo à tona e às vezes a gente não entende o outro. Às vezes a gente não entende o outro porque o outro não tá se encaixando no que a gente vê como tem que ser, né? Então, sei lá, a pessoa foi muito grosseira, ou a pessoa emitiu uma opinião completamente diferente da sua, ou a pessoa está insistindo num ponto de vista que você não concorda. E claro, é muito bom você discordar, mas a gente tem que dar espaço para o outro acontecer. A gente tem que dar espaço para aceitação da limitação de cada um e para aceitação de que as histórias são muito, muito mais complexas do que parecem, né? Hoje eu estava muito tocada com essa história do Will Smith, que eu acho que é um cara incrível, né? Negro, né? No momento onde o racismo ainda é muito, 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 muito grande no mundo,
um homem que está no auge da carreira, que acabou de escrever uma autobiografia muito sincera e radical, acabou de ganhar um Oscar e não se segurou na raiva profunda que ele sentiu do Chris Rock lá no Oscar, quando o Chris Rock criticou a mulher dele, né? E aí ele perdeu o temperamento, né? E viveu ali um drama muito forte, né? A ponto né, dele se expor desse jeito num programa que o mundo inteiro tá vendo, que pertence à profissão da qual ele exerce, ele se expor desse jeito. O que será que estava acontecendo com esse homem, né? O que será que estava acontecendo com esse homem? Por que será? É errado ele ter batido no Chris Rock? É errado o Chris Rock ter feito a piada da mulher dele? É errado quererem fazer isso? É errado querer fazer? A gente não tem como saber, gente. A gente não tem como saber, porque nesse caso, por exemplo, o que me toca é que na autobiografia do Will Smith, que eu amo autobiografias, eu sou viciada em autobiografias. Autobiografia é uma coisa... Autobiografia, a pessoa tem que escrever a própria biografia. É uma coisa que eu faço também, eu também faço uma autobiografia, né? Eu não sou famosa para escrever um livro sobre mim, mas eu sempre fantasio, se eu escrevesse um livro sobre mim, esse capítulo seria assim. Porque eu acho que uma pessoa para sentar para escrever um livro sobre a vida dela tem que ter muita coragem, né? E ele escreve no livro, o Will Smith, olha isso, que é a maior dor da vida dele. Ele tinha um pai muito violento, né? Do qual ele, quando fez o personagem lá do pai das tenistas Williams, tinha uma identificação entre o pai dele e o pai das tenistas. Era um pai muito duro, o pai dele. E uma vez ele viu, pequeno, criança, ele viu o pai dele arrebentando a mãe. Dando porrada na mãe, arrebentando a mãe, e que ele ficou paralisado dos pés à cabeça, em choque, sem conseguir mover um dedo. E ele conta no livro que aquilo foi um trauma tão grande, que ele acha que ele passou o resto da vida inteira dele tentando conquistar força para lidar com aquele pai. Ele comenta que ele acha que todas as conquistas que ele realizou, não sei se eu tô com problema de conexão, bom, se vocês puderem só me dar um oi aqui para eu ter certeza que tá tudo bem. Acho que sim, né? Tá tudo bem, né? Vocês estão me ouvindo, né? Então, só para alguém me dar um oi aí para eu ter certeza que tá tudo bem. Desculpa, pessoal, com a chuva aqui realmente a internet ficou ruim mesmo. Mas voltando ao Will Smith, eu espero que vocês estejam me ouvindo. Ele conta, então, no livro, que ele acha que as grandes conquistas que ele teve na profissão, no sucesso que ele fez, foram conquistas para ele se fortalecer, para que ele pudesse voltar no tempo e mudar aquela cena onde ele não defendeu a própria mãe. Então, essa cena foi um fantasma na vida dele ao longo de muito tempo, né? Peraí que eu tô mandando aqui uma mensagem pro Giovanni, meu produtor, porque eu tô preocupada que vocês não estejam me ouvindo. Então eu tô mandando uma mensagem aqui pra ele pra perguntar se vocês estão conseguindo me ouvir. Mas tudo bem, vamos seguir. Então imagina esse homem tá lá numa cerimônia onde ele devia estar muito nervoso, porque ele provavelmente sabia que ele ia ganhar esse prêmio, que ele tinha grande chance de ganhar esse prêmio, porque ele tá brilhante no filme. E aí a mulher dele já tinha sido criticada pelo Chris Rock há alguns anos atrás. Ele já tinha feito uma piada com a mulher do Will Smith há uns 2 anos atrás ou 3 anos atrás, não me lembro se foi antes da pandemia. E aí o Chris Rock, que é um comediante, né, que faz piadas pesadas, né, falou da doença que a Jada tem, que a mulher do Will Smith tem. O Will Smith não aguentou e foi lá e deu um tapa na cara do cara. Se você olhar de fora, você vai pensar, como assim? O cara chegou lá e deu um tapa na cara do cara por causa de uma piada, que absurdo. Mas se você olha para esse background, por exemplo, que agora tá público, né? Você entende que ele foi lá e ele foi lá e penetrou no túnel da maior dor da vida dele, que é ver a mãe dele sendo apanhada por um outro homem, né? Então a vida é muito complexa, é muito rica, e você não sabe da vida do outro. A gente não sabe da vida do outro, de ninguém, de ninguém. A gente até acha que sabe, talvez a gente até saiba uma coisa ou outra, mas a gente não sabe. Então a compaixão, né, foi aí que eu comecei
A compaixão é uma dádiva amorosa, é uma liberdade amorosa, porque a compaixão é você aceitar o próximo e você abraçar o próximo e você dizer para ele, olha, eu não concordo com o que você está fazendo, mas quem sou eu para dizer alguma coisa, né? E aí, gente, nisso a gente talvez iria diminuir as guerras, né? Porque as guerras que a gente vive são, na verdade, guerras internas, né? São guerras internas que a gente tem com pessoas que nos machucaram e guerras internas que a gente tem com nós próprios, com as nossas, com os nossos erros, com a falta de capacidade da gente se defender a si próprio ou com as nossas próprias, com os nossos próprios defeitos, com as nossas próprias inseguranças, né? Então, papo profundo, não é verdade, pessoal? Me dá um oi aí, quem puder. Vocês também podem me trazer perguntas, tá, pessoal? Ah, tem muita gente aqui, que legal. Dilai tá aí de novo, né? Ah, vocês estão respondendo aqui. Ana Lídia, bem-vinda. Maúcha, linda. Tcheneida. Caroline. Então, gente, eu queria trazer essa reflexão sobre os tempos atuais, sobre a complexidade da camada de cada ser humano. Porque quando a gente compreende essas camadas emocionais, o impacto que a gente tem na camada física, o impacto que a gente tem na camada emocional, o impacto que a gente tem na camada mental, a gente abraça o próximo e a gente espera por ele, né? E enquanto isso a gente vai dando o que a gente pode, né? E quando você se abre para esse caminho do propósito, ou seja, quando você se abre para o caminho de aprender o que você tiver que aprender, ter coragem de aprender o que você tiver que aprender, porque precisa de coragem, e ter coragem de ensinar o que você tiver que ensinar, a vida se abre muito, as oportunidades se abrem muito. A lei da atração, né, que eu falo, a lei da atração, né, porque é muito batida essa coisa de lei da atração. Mas a estrada dos tijolos amarelos se abre. Porque você entende o porquê das coisas, sabe? E você dá as boas-vindas às coisas. E você experimenta uma nova forma de viver, né? Que o mundo está pedindo uma nova forma de viver, né? A gente está muito separado da nossa essência. A gente não sabe direito quem a gente é. A gente inventou muito do que a gente é e do que a gente tem que ser. A gente está separado do espírito, né? Eu tenho esse curso que eu dou de dinheiro e espiritualidade. Ele é um curso que fala muito da energia do dinheiro, mas ele fala muito sobre a desconexão que a gente tem com a gente mesmo, né? Porque enquanto a gente estiver desconectado com a gente mesmo, e eu não estou dizendo que a gente tem que ser perfeito, não tem nada a ver com ser perfeito, na verdade é o contrário, tem a ver com ser perfeitamente imperfeito. Quando as portas da prosperidade se abrem com mais facilidade, né? Quando você realmente toma as rédeas da vida e as rédeas de quem você é. Então, esse curso é um curso muito, muito profundo sobre o quanto você evita a vida, o quanto você evita coisas, o quanto você fecha portas porque você evita várias coisas. Você decide que você tem que viver de determinada maneira. E para viver, que é a fórmula da felicidade, e cada um tem uma, né? A fórmula da felicidade é eu trabalhar muito, é eu ganhar muito dinheiro, é eu ser casada e ter filho antes dos 32, é eu viajar uma vez por ano para algum lugar, é eu ter roupa dessa loja. Essa é a minha fórmula da felicidade. E para eu manter essa fórmula, eu abro mão de tanta coisa, eu fecho tanta porta, porque essas portas não parecem boas portas. E por isso a gente não vive a prosperidade, né? Então, eu considero esse curso... Eu até estou tentando mudar um pouco o formato dele, porque ele é muito intenso, mas ele é muito rico, né? Um curso de prosperidade tem que ser rico, né? Mas eu estou criando um outro curso chamado Caminho da Essência, para ajudar a gente a se conectar mesmo com o coração, se conectar mesmo com o espírito, se conectar mesmo com esse propósito, né? Porque não tem prosperidade sem propósito, sabe? E
E é o meu desejo, assim, falar do meu trabalho também, né? Porque eu tenho alguns cursos que estão disponibilizados, é bom dizer isso. Aqui no meu perfil do Instagram, quando você vai lá no perfil do @AmeliaCClark, tem ali um link, e ali no link tem alguns cursos gravados que eu estou disponibilizando, né? Então, um deles é o Dinheiro e Espiritualidade, que é o curso maior, assim, é o mais completo, né? Mas eu trabalho muito com energia, eu sou leitora de aura, eu pretendo dar um Aura 1, ensinar as pessoas a lerem aura, porque essa vai ser uma jornada bem interessante, né? Ensinar vocês a lerem aura, vocês não imaginam o que é isso. É uma nave espacial que decola, assim, né? E eu vou em breve, pretendo em julho, se tudo der certo, ensinar um Aura 1 lá no Luz Fundamental da Maúcha. Falando aqui em público isso pela primeira vez, para também enraizar um pouco a ideia. Mas eu dei recentemente, semana passada, um curso de meditação das rosas, que é uma meditação que limpa a aura, que protege a aura, que cuida da energia. Então, as coisas são muito complementares, né? O trabalho do autoconhecimento, quando você tem uma ferramenta energética que acompanha ele, facilita, abre caminhos, facilita, tira a poeira desse caminho, desse mergulho que a gente precisa dar, né? Então esse curso Meditação das Rosas é um curso fácil de você fazer gravado. E tem um outro curso chamado Seja Próspero, que é um dinheiro de espiritualidade pequenininho, para quem não tem paciência, ou não tem tempo, ou não está preparado ainda para fazer um curso tão profundo. O Seja Próspero, ele é um curso mais alívio, assim, ele é mais aliviante, né? Esses 3 cursos estão sendo vendidos aqui no Instagram, pelo link que está lá no meu perfil. E o Caminho da Essência, que eu ia dar em abril, eu pretendo dar, na verdade, em maio. Pretendo não, ele vai ser em maio e vai ser um novo curso, tudo online, ao vivo e gravado, né? Mas, então agora eu sinto que é hora... Ó, a Maúcha falando que o Aura 1 foi um marco na vida dela, né? Gente, a gente tem um tempinho ainda pra vocês me trazerem algumas perguntas filosóficas sobre a vida. Eu adoro responder. Ó, minha mãe apareceu aqui finalmente. Neide Clark. Então me mandem aqui algumas perguntinhas sobre essas reflexões que eu trouxe hoje. Uma coisa importante também da gente pensar olha, tem uma pessoa aqui que eu não sei qual é o nome dela exatamente, Fonseca, maravilhoso curso. Eu acho que é a Cláudia, né, Cláudia? Acho que é você que tá aí, Fonseca. Falando que o curso de Meditação das Rosas é maravilhoso. É maravilhoso mesmo, esse curso foi maravilhoso. Acho que foi o melhor curso de Meditação das Rosas que eu dei. Bom, pessoal, não tem pergunta nenhuma, então eu vou continuar com as minhas reflexões, porque a reflexão é que não falta. Uma coisa importante é o seguinte, olha só, voltando àquele papo de nova era, sim, foi na casa da Ana, o Aura 1 da Maúcha, lá no Brejal. Deixa eu voltar, focar. Então, uma coisa importante desses tempos atuais, que são tempos de muita intensidade, né? Então, o que dizem alguns espiritualistas, de uma maneira bem criativa, que eu acho bem legal de explicar, é que o coeficiente de luz da Terra aumentou. A luz na Terra aumentou, né? Então, na verdade, não é que tem mais desgraça acontecendo, na verdade, o que está acontecendo é mais luz, mais consciência, mais cura, mais amor. Só que quando esse coeficiente de luz aumenta, a poeirinha que estava no canto da sala, que antes não estava sendo vista, passa a ser vista e incomoda. Então, antigamente era mais fácil esconder os problemas. Na nova era, que é a era do propósito, que é a era de você aprender o que você precisa aprender, que é uma era especial, que só acontece a cada 26 mil anos. A cada 26 mil anos a humanidade tem a oportunidade de viver nesse coeficiente de luz, né? Eu não sei como é que é a próxima era, que é a era de Áries, e a era de Áries vai ter características aquarianas. Eu não sei como ela vai ser, porque é daqui a 2000 e alguma coisa anos, né? Mas a era de Peixes, que tem características aquarianas... Não, a próxima era não é de Áries. A era de Peixes tinha características arianas. A era de Aquário tem características piscianas. E a próxima era, que eu não sei qual que é, do Zodíaco, tem características aquarianas, tá? Falei errado. Mas na era de Peixes eram características mais materialistas, né?
arianas, né? Nesses tempos atuais, que essa poeirada tá vindo toda pra fora e a gente é obrigado a encarar, porque não tem jeito, que nem o Will Smith, coitado, vai ter que encarar toda a raiva que ele tem dentro dele, o Chris Rock vai ter que encarar alguma coisa, né? Porque eu tava falando do Will Smith há pouco, pra quem entrou agora, tá? E a gente vai ter que encarar o racismo, porque no fundo é sobre isso, né? Os brancos vão ter que encarar o racismo, finalmente, né? Porque os brancos são racistas, nós brancos somos racistas. Pra gente estar preparado para tudo isso, tem algumas coisas básicas na nossa vida da qual a gente tem que tomar conta mesmo, né? Então, ganhar dinheiro, por exemplo, é um fator importante. Ah, mas é o ego, eu não devia pensar tanto em dinheiro, eu devia ser menos materialista. Não, na verdade, dinheiro é uma coisa muito importante. Enquanto você não estiver confortável com dinheiro, como é que você vai estar confortável em curar a sua dor mais profunda? Não é verdade? Enquanto você não estiver cuidando da sua saúde, enquanto sua saúde não estiver estável, seus músculos estiverem fortalecidos lá com a musculação que você fez na academia, como é que você vai poder olhar tanta coisa que está acontecendo ao seu redor? Então tem algumas... Cada um tem a sua história, cada um tem que olhar para algumas necessidades básicas que precisam ser atendidas, né? Em alguns vai ser uma necessidade emocional, né? De acolher os próprios sentimentos. Em outro vai ser uma necessidade relacional, de poder criar um relacionamento saudável. Em outros, talvez o desafio vai ser chegar num equilíbrio de saúde, porque a saúde é o que mais pega, e aí o seu propósito vai estar dentro disso naquele momento, de você estar realmente investindo sua energia em curar o seu corpo físico. Em outros, a questão vai estar sendo de profissão, não é de dinheiro, mas é de profissão. Eu não gosto do meu trabalho, eu odeio o meu trabalho, mas eu não sei o que eu vim fazer, eu não sei o que eu gosto, né? Então o seu propósito, a sua estrada de propósito se jogou para isso, para focar na falta de conexão que você tem com você, de nem saber o que você gosta. Ou para outros o caso vai ser falta de dinheiro, e aí você vai cuidar da falta de dinheiro. Então o momento agora é realmente de você cuidar. De você cuidar. Ah, mas como que eu cuido, né? Como que eu cuido? Não tem uma fórmula. A fórmula é muita honestidade e humildade para olhar os mecanismos, porque, volto a dizer, como eu contei aqui no início, que a gente vai acumulando acontecimentos que a gente não entende, e esses acontecimentos geram historinhas que a gente carrega na nossa cabeça, e aí essas historinhas se tornam crenças, e aí a gente passa a vida tentando se proteger de coisas que já aconteceram, a gente passa a vida boicotando vários aspectos, porque a gente tem medo de repetir alguma dor que a gente já viveu. Por exemplo, eu conheço uma pessoa muito próxima, que é muito criativa, ela é muito inteligente, mas ela foi muito humilhada quando criança, por pessoas de personalidade muito forte. Ela viveu várias humilhações, ela viveu vários gritos, ela viveu tensões da qual ela não tem nem a memória direito, e hoje ela não tem coragem de se expor para nada. Ela tem tanto medo de errar, que ela não tenta nada. Ela não consegue produzir. De tanto do trauma dela de errar e de ser criticada. Então essa é uma pessoa que vai precisar entrar na dor de errar e ser criticada. Essa pessoa é uma pessoa que vai ter que aguentar uma crítica. Ela vai ter que aprender a atravessar uma crítica, porque a criança dela não aprendeu. E isso é compreensível. E agora é o momento, não era antes. Agora é o momento. Ela vai ter que desenvolver a capacidade de ser criticada. E quando ela desenvolver a capacidade de ser criticada, ela vai estar livre. E a vida dela vai acontecer. Então as vidas param por causa de mecanismos para evitar determinadas coisas. Então, qual é o problema que você está tendo na sua vida hoje? O seu dever de casa é lidar com esse problema com muita humildade, muita coragem, muita honestidade, pedindo ajuda, recebendo ajuda, né? Porque às vezes não dá para fazer isso também sem uma terapia, né, gente? Eu, por exemplo, para atravessar tudo que eu atravessei, eu precisei de terapia. Aí tem que ser uma boa terapia também, né? Porque existem terapias e existem terapias, né? Eu normalmente recomendo alguma terapia que lide com os sonhos. A psicanálise, né? A psicanálise que lida com os sonhos. Porque a psicanálise, os sonhos retratam o que está se passando no inconsciente. Olha que isso. E de graça, né? Os sonhos
Como diz uma professora minha, e o sonho é de graça, né? Ainda é o bônus do sonho, né? Enfim, é um convite, né, gente, pra gente entrar em nós próprios. Porque a gente vai descobrir tanta coisa boa lá dentro, a gente vai descobrir tanto potencial, a gente vai descobrir tanta criatividade, a gente vai descobrir tanta vontade, tantos sonhos, tantos desejos, desejo de amar, desejo de se relacionar, desejo de criar projetos, de criar vida. Tudo isso está ali esmagado junto com esses sentimentos reprimidos e suprimidos de muito tempo atrás, sabe? Bom, meus queridos, então só relembrando mais uma vez que ali no meu perfil aqui do Instagram tem um linkzinho e os meus cursos estão lá sendo vendidos. A gente tem 3 cursos sendo vendidos. Um é o Meditação das Rosas, que se chama Limpeza e Proteção da Sua Aura, Proteção e Limpeza da Sua Aura, que é um curso que ensina você a ter ferramentas energéticas para lidar com os seus problemas, né? E isso é uma coisa que ajuda muito. O segundo curso é o Seja Próspero, que é um diminutivo do Dinheiro e Espiritualidade, para você começar, um curso bem mais barato, tem ali vários exercícios para te ajudar a chegar na porta da prosperidade. E aí tem o Dinheiro e Espiritualidade, que é o grande prêmio da coisa, que é um curso muito profundo e muito completo, que eu acho que todo ser humano na vida deveria fazer. E além disso, tem um outro curso novo chamado Caminho da Essência. Esse ainda não está sendo vendido, eu vou lançar em maio, que eu estou criando ele, que tem a intenção realmente de trabalhar mais no propósito mesmo, que no final das contas acabou sendo o tema de hoje. Mas a desculpa boa é que tudo isso é prosperidade, porque tudo isso é abertura de vida. E quando você abre a vida, as coisas descem e vêm. E aí quando elas descem e vêm, é hora de fazer o quê? É hora de dar. Para depois receber. Para depois dar. Para depois receber. Num fluxo perfeito de vida, né? E aí a Eneida querida tá me dizendo que meus cursos são maravilhosos, que curam, eu agradeço muito. E ela também fala que a gente está na era do ser e não na era do ter, né? O consumo atrapalha bastante, inclusive atrapalha bastante a nossa relação com a Mãe Terra, que é a mãe que tudo dá, né? E a Ana Lídia pergunta, como que a criança percebe e resolve seus traumas? A criança não percebe e resolve seus traumas, ela acumula. Ela vai vivendo, ela vai olhando, ela vai observando e vai acumulando. É o adulto que lida com os traumas. É o adulto maduro. Existem muitos adultos imaturos, mas é o adulto maduro que vai lidar com esses traumas. Como saber se estamos em nosso propósito ou como visualizar ele? Essa é uma pergunta interessante. Como saber se estamos no nosso propósito? Não dá para você ter certeza, porque o propósito ele não é uma fórmula específica, são várias camadas, né? Então, quando você desenvolve um nível suficiente de honestidade consigo próprio, de poder admitir quando está errado e poder admitir quando está certo, porque honestidade também significa admitir quando está certo. Honestidade também significa ter humildade de assumir as suas qualidades, ter humildade de assumir seus defeitos, a humildade de assumir suas qualidades, porque o ser humano está num auto-engano enorme, né? Mas quando você desenvolve essa humildade de ser honesto, você sente quando você está numa mentira. E a mentira é a falta do propósito. Você sente quando você está se enganando, você percebe, você percebe. E aí você não sabe ainda se aquilo é o propósito ou não, mas você sabe que não é. E aí você vai vivendo e vai aprendendo e vai se realizando. Então, todo mundo que estiver honesto, de uma maneira ou de outra está na estrada do propósito. Então, como visualizar ele? Se conhecendo. Cada vez mais se conhecendo. E aí você vai conhecer os seus traumas, que são as suas limitações, e você vai conhecer as suas qualidades, que é o fogo do seu foguete. E ao viver esses traumas, né, integrando eles, e ao viver essas qualidades, você está no propósito. Então, para visualizar o propósito, é bem a história do Caminho da Essência desse curso novo é bem isso. Então, para você visualizar o propósito, você tem que saber mais de você, né? Você tem que se conhecer mais. O propósito pode ser muito simples. Queremos, às vezes, ter um propósito mirabolante. Exatamente isso. O Prembaba tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala, não importa se o que você faz bem é fazer pipoca.
Se você é um fazedor de pipoca, esse é o seu propósito, né? E tem uma época que ele dava muitas palestras sobre propósito, né? Porque ele tinha lançado o livro Propósito. E ele falava muito do jardineiro, né? Tem pessoas que o propósito delas é serem jardineiros. Ele falava muito isso. E jardineiro tem uma conotação, né, de pessoa mais simples, com menos educação. Mas a gente vivia em Piracanga nessa época. Piracanga é uma ecovila, né? E quase todos os homens eram jardineiros. Porque quase todos os homens de Piracanga trabalham na terra. Então o Prem Baba falava nas palestras dele sobre, não importa se o seu propósito é ser jardineiro, e em Piracanga eram todos jardineiros. Né? Bonito, né? Sim, o Baba dá aulas, o Baba tem uma escola de autoconhecimento chamada Jago, né? Muito bem, pessoal. Então, chegamos ao fim da live de hoje. Eu convido vocês a estarem comigo na próxima quinta-feira, às 19h30. E eu gostaria muito que vocês mandassem essa live para as pessoas assistirem. Se vocês puderem tirar uma fotografia minha aqui agora. E encaminhar aí pelo direct para pessoas que vocês sintam que possam se beneficiar com essa live. Eu agradeço muito. E semana que vem, então, estamos aqui de volta. E também agradeço se vocês quiserem me mandar perguntas e me mandar temas da qual querem conversar, tá bom? Então eu que agradeço imensamente a presença de todos vocês, estarem aqui comigo, me dando ouvidos e permitindo o palco do teatro, né, da atriz, porque é bem gostoso poder conversar com vocês, tá bom? Então um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.